gordura em São Paulo, numa indústria de margarina. Então, aqui a gente vê que ela tem uma capa de gordura por cima muito grande, isso dia 11 de novembro, e esse foi um tratamento 12 dias depois. Esse é o final do tratamento, ela já está remediada, ela já está limpa. Então, o que a gente tem da biotecnologia aplicada é infindável os casos. E esses mesmos micro-organismos que são utilizados para, por exemplo, tratamento de efluentes, eles são utilizados também como probióticos, são utilizados nos mais diversos casos de biotecnologia que temos. Então, dando uma definição bem básica de probiótico, para o caso de tratamento de tanque, ele tem como principal objetivo a melhoria da qualidade da água. E isso tem como? Na remoção da matéria orgânica, que ela é tóxica por consumir o oxigênio, e isso tem um impacto direto na saúde do animal, porque também com isso tem um arraste da amônia, do nitrito e do nitrato. Essa água, ela pode ser descartada, e para o caso do tratamento de tanques, ela pode ser reutilizada, seja como fertirrigação ou voltar para o próprio tanque, e aí a gente tem o papel da biorremediação. Isso na água como uma forma de tratamento. Pode ser preventiva ou corretiva. Ou seja, pode ser antes de surgir os problemas, ou pode ser conforme vai acontecendo as situações. E aí a gente entra na questão do que é um pré-biótico, ou uma outra tecnologia que se utiliza, também é chamada de biotecnologia, porque é a parte de uma estrutura de uma célula, de uma levedura, da Saccharomyces, que ela tem três papéis fundamentais. O primeiro é a imunoestimulação. Ela melhora a resposta imune do animal frente aos patógenos, às doenças que podem acontecer vindas do tanque. Desculpa. Ela impede a colonização de micro-organismos patógenos também. Uma das características de todo micro-organismo, seja fungos, vírus ou bactérias, é que ele tem que ter a capacidade de colonizar, seja o ambiente, seja o interior do organismo que ele vai parasitar. Então, os pré-bióticos, eles têm essa capacidade de impedir essa colonização. E temos como exemplo dois tipos, os de nós, que é o mananooligosacarídeos, e o FOS, que são frutioligosacarídeos. Esse é um esquema, Esse é um esquema de um MOS a partir de uma célula de uma levedura. Então, faz-se a clivagem, quer dizer, a quebra dessa camada, e ela é utilizada como pré-biótico. Quando o animal ingere, ela impede que a bactéria patógena se agregue, que ela faça uma aderência no intestino do animal. Então, ele é eliminado com as excretas. E faz também com que o animal tenha uma resposta muito mais positiva do ponto de vista imunológico contra os patógenos. Então, ela é extremamente importante, uma ferramenta que se utiliza com muita frequência, e ela pode ser usada junto com os probióticos. Ou seja, a soma de um pré-biótico, como é o caso do MOS, com um probiótico, eu tenho um simbiótico, eu tenho um aumento da potência de duas ferramentas, um probiótico e um prebiótico, que juntos eles potencializam, eles têm um efeito muito maior, é o que chama de sinergia. O efeito deles isolados, quando somados, é muito maior. Então, esse é o caso do simbiótico. E isso, pensando nesse tipo de ferramenta, pode-se desenvolver uma série de tipos de produtos, somando-se cada um deles, né? Oferecendo também em situações apenas um ou outro, ou utilizando o que a gente imagina seja a melhor situação. Para o caso da aquaponia exclusivo,
E para qualquer outra situação é o seguinte, você vai utilizar quando você precisa ou quando você tem uma compreensão do que acontece no seu tanque. Tem que se entender, tem que se dominar isso, esse manejo tem que se ter muito na ponta do dedo. Isso porque uma vez que o sistema começa a ter problemas, começa a apresentar situações, corrigir é muito mais difícil. Então, por isso que a biotecnologia aplicada, ela tem um viés de prevenção, preventivo muito grande. Se está tudo bem com a água, com o ambiente, não há necessidade. Mas se antevendo, antecipando situações, se utiliza ela de forma preventiva. E ela evita, especialmente, uma toxicidade da água, seja para os animais, sejam para as plantas. E tem um outro viés, talvez extremamente interessante, que além dela evitar a toxicidade, ela melhora aquele sistema. Quando nós conversamos sobre a utilização da biotecnologia aplicada, da microbiologia, por exemplo, na questão da estação de tratamento, uma estação de tratamento de esgotos, por exemplo, ela é extremamente utilizada e ela é a única tecnologia que você pode fazer mão sem que precise fazer obra ou qualquer outro tipo de situação que muitas vezes a estação não comporta. E ela tem uma outra qualidade que é muito importante, que é a questão que ela não promove um passivo ambiental, como, por exemplo, um produto químico. Se colocar um produto químico na água, que vai fazer alguma ação, e essa ação é rápida, praticamente imediata, eu tenho que pensar depois como é que eu retiro esse produto químico, porque ele vai promover um passivo ambiental. E isso é extremamente importante. No caso de probióticos, produtos biológicos, o passivo ambiental não é gerado por quê? Porque esses micro-organismos que são utilizados, especialmente no Brasil, eles são próprios da água e do solo, então eles já são naturais, e a gente, pela legislação, não pode trabalhar o genoma deles. Eles têm que ser utilizados como eles são. E tem que ter uma série de garantias perante IBAMA ou perante o Ministério da Agricultura, que ele não vai interferir negativamente, seja com o ambiente ou seja com o animal. Assim, resumidamente, né? A diferença básica mesmo entre o pré e o pró e o sim. Pré-biótico é uma substância, é um extrato que eu vou colocar. Ele não é um micro-organismo, é um extrato que eu vou fazer a aplicação dele, seja na ração, seja como a utilização direta, né? Existem casos que a gente utiliza isso, e ele é feito de uma parte de um ser vivo, de uma levedura. Uma parte. Então, retiro da parede dela, essa parte da parede, ela impede que bactérias patógenas façam a colonização daquele. Né? Então, ela tem esse primeiro papel. O segundo papel dela é fazer uma imunoestimulação. Ela faz uma modulação, ela aumenta a resposta imune. Então, ela tem esses dois papéis, certo? Existem também estudos muito bem caracterizados mostrando a eficiência deles. Então, eu tenho parte de uma levedura que eu utilizo como pré-biótico. O probiótico já é o micro-organismo, então ele tem uma participação ativa. O pré-biótico ele é ativo, mas no caso do probiótico ele é dinâmico. O micro-organismo se multiplica, ele produz enzimas, ele produz substâncias. E quando eu quero a soma dos dois, eu faço um simbiótico. Porque se o pré-biótico ele tem uma efetividade de 4, o probiótico tem uma efetividade de 6, eu penso, se eu somar os dois vai dar 10. Mas na verdade não. Se eu tiver um simbiótico e somar os dois, em vez de ter 4 mais 6, que daria 10, eu vou ter 20. Porque eles são potenciais. Um amplifica o resultado do outro. Isso é um simbiótico. Bacana. E na questão de preço, eles são também diferentes, né? Porque no simbiótico deve ser um pouco mais, Então, né? O simbiótico ele vai ser mais caro porque eu tenho que pensar em duas situações. Eu estou falando agora do lado da indústria. Primeira situação, eu
tenho que colocar meu pré-biótico junto com o meu probiótico, e meu probiótico não pode consumir meu pré-biótico, porque senão ele vai ser alimento para o probiótico e não vai funcionar. Então essa é a primeira situação. A segunda situação, eu tenho que ter um ótimo pré-biótico, e tudo que é ótimo custa caro, e eu tenho que ter um ótimo probiótico também. Se eu estou importando, se eu estou cultivando num laboratório, também tem um preço. Por isso que quando você vai ver um simbiótico, ele é talvez nominalmente mais caro, mas o que eu utilizo dele e o resultado dele compensa. Então, é lógico, a gente sabe, cada um tem o seu bolso, tem o tamanho do seu bolso e o que cabe nele. Mas o resultado sempre vai compensar. De situações em situações, grande parte das situações, ele compensa enormemente. Tá?